Por que é que o diabético tem a cicatrização dificultada? Por que é que o diabético não pode andar descalço, não pode usar sapato apertado? Por que que ele tem que inspecionar os pés todos os dias? Nessa aula nós vamos falar sobre a principal complicação microvascular do diabético. Você sabe que as complicações microvasculares você tem lá retinopatia, que nós já falamos aqui, temos lá a nefropatia, que falamos aqui também, mas a principal é a neuropatia diabética, que vamos discutir aqui nessa aula. Prezado, quando a gente pensa na neuropatia, neurônios, você pensa em sistema nervoso, mas aqui a gente vai falar do sistema nervoso, não o sistema nervoso central, mas principalmente do sistema nervoso periférico e sistema nervoso autonômico. Então, no sistema nervoso, nós temos as fibras motoras, ou também chamadas de eferentes. O que é fibra motora? Quando você quer executar um movimento, fibra motora. Muito bem. Nós temos as fibras sensitivas, então de sensibilidade, beleza? Então você sente ali as terminações nervosas sensitivas e temos as terminações nervosas autonômicas. Prezado, como é que funciona lá o trato digestório, trato geniturinário, a parte circulatória? Nós temos aí uma terminação nervosa, mas é uma terminação nervosa que a gente fala autonômica. E o diabético, quando você pensa lá, neuropatia diabético, claro que o diabetes cursa com altos níveis de glicemia. E aquela hiperglicemia crônica, a longo prazo, ela vai deteriorando os vasos sanguíneos, deteriorando a microvasculatura, a microcirculação. E aí, prezadinhos, com aquela lesão dos vasinhos pequenos que levam sangue e oxigênio e nutriente para as terminações nervosas, então você tem o quê? Uma deterioração das terminações nervosas. Sem contar que aquele excesso de glicose leva a uma oxidação, o que danifica ali as terminações nervosas. O excesso de glicose faz com que a glicose fique ali glicada na terminação nervosa, impedindo ali o quê? O impulso elétrico de ser transmitido. Beleza? Então é lá, a microcirculação extremamente deteriorada, esse cara tem perda de terminação nervosa e morte da terminação nervosa. Sem contar, prezado, que claro, o diabético ele cursa com baixos níveis de insulina. O diabético tipo 1, ele não tem nada de insulina, zero a produção. O diabético tipo 2, ele tem a diminuição dos níveis de insulina. E a insulina, você sabia que a insulina nos seus níveis normais, a insulina ela é um neuroprotetor, a insulina ela protege os neurônios nos seus níveis normais. Então a insulina, como ela protege os neurônios, ela também protege as terminações nervosas. E o diabético, com pouca insulina ou nada de insulina, ele perde essa proteção, tá? Das terminações nervosas. Então você tem mais necrose de terminação nervosa e esse cara vai o quê? Vai perdendo a sensibilidade. Prezado, quando eu penso lá em perda da sensibilidade, eu estou falando que o diabético ele tem o que a gente chama de polineuropatia difusa simétrica. Calma que eu vou explicar. Polineuropatia por quê? Não é a mononeuropatia. Mono seria o quê? Um grupo de neurônios. Então, por exemplo, uma lesão por esforço repetitivo, uma tendinite. O cara tecla, ele perde ali a sensibilidade, ele tem um comprometimento daquela terminação nervosa única. Mononeuropatia. Aqui não. O diabético ele tem a polineuropatia difusa, simétrica de um lado, de outro lado. Polineuropatia diabética periférica. A periférica é a principal. Prezado, pensou em neuropatia diabética? Primeira coisa que vem na gente é o quê? Membros inferiores, que são os mais acometidos. Neuropatia, membros inferiores, esse cara tem lá. Ele pode ter dor, então não é direto perder a sensibilidade. Ele pode ter dor, sensação de queimação, cãibras, sensação de parestesia, que é o formigamento, pode ter alodínia. Conhece a alodínia? Pouca gente sabe, hein? Alodínia é aquela sensação de sensibilidade extrema.
fica muito sensível. O cara coloca um lençol na ponta do pé, ele já sente dor. Alodina, com essa terminologia, muito importante. Aí esse cara pode ter a perda da sensibilidade. Então você entendeu que não é direto a perda da sensibilidade? Ele pode percorrer por um longo trajeto até ter a perda da sensibilidade. A neuropatia, ela acontece de 5 a 7 anos depois que o cara tem o diabetes. Não é a curto prazo. Pelo contrário, essa é uma manifestação insidiosa, silenciosa. Belezation? Então, o diabético tipo 1, ele tem que fazer uma avaliação, um acompanhamento, e essa avaliação no diabético tipo 1 tem que ser o quê? Depois de 5 anos que ele desenvolveu o diabético, depois de 5 anos de diabetes, o diabético tipo 1 começa a fazer uma avaliação. Por quê? Porque o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 1 ele surge subitamente. Mês passado ele não tinha. Poxa, agora ele tem diabetes tipo 1. Então a complicação dele vai ser quando? Dali a 5 a 7 anos. Então dali a 5 anos começa a se fazer a avaliação, que eu vou falar para você qual que é a avaliação. No diabetes tipo 2, é diferente o mecanismo, não vou discutir agora, mas no diabetes tipo 2 não dá para saber quanto tempo que ele está de doença. O diabetes tipo 2 ele vai surgindo devagarinho. Então o diabetes tipo 2, quando tem o diagnóstico, já tem que fazer a avaliação. Que avaliação que é? Já vou te falar. Mas prezado, então para esse cara ter a perda da sensibilidade já é a longo prazo. E aí quando ele tem a perda da sensibilidade, por isso que a gente pensa que ele não pode andar descalço. Já pensou? Vai machucar o pé, não sente um sapato apertado, aí fica o dia inteiro com aquele sapato apertado, quando vai ver à noite, tá lá com uma ferida. Tem que tomar cuidado com as unhas, tem que secar bem entre os dedos para evitar micose, nem aquelas meias que tem costuras, também tem que evitar. Então tem que ter todo o cuidado com o pé, olhar o pé todo dia, certo, pesadinho? Muito bem, essas complicações a gente chama de neuropatia diabética periférica. Agora, sabia que tem a neuropatia diabética autonômica? O que é autonômica? Pega as terminações nervosas do sistema nervoso autônomo. Então você tem, por exemplo, lá na parte gastrointestinal, esse cara pode ter gastroparesia. Então ele tem uma paresia lá gastrointestinal, náuseas, vômitos, diarreia ou constipação. Então você entendeu que a neuropatia diabética pega as terminações nervosas lá gastrointestinais, ele tem a gastroparesia. Na parte vascular também pode ser comprometida. A microcirculação ali vai gerar o que? Menos sangue, menos fluxo para a periferia. Prezado, isso altera a textura da pele. Então olha lá, a neuropatia diabética altera a microcirculação, menos sangue para a pele seca, altera ali as unhas desse indivíduo. Ele pode ter, devido a esse problema de microcirculação, hipotensão postural. O que é hipotensão postural? Na hora que ele senta, a pressão cai subitamente. Então, cuidado de enfermagem muito importante, verificar a pressão com o paciente em decúbito dorsal, depois verifica a pressão com o paciente sentado. Ele pode ter taquicardia de repouso. O diabético está lá, daqui a pouco ele faz uma taquicardia, ninguém entende o porquê. Neuropatia diabética, prezado. E o diabético, devido a esse problema de circulação, prezado, ele pode ter, deteriora a inervação autonômica da região do coração. E aí ele perde a sensibilidade aqui. O que pode acontecer? O diabético pode infartar sem dor. É infarto silencioso. Prezado, infarto silencioso é praticamente morte súbita. Porque o cara vai infartar, não vai correr para o hospital. Ele vai infartar, olha lá, nem sentiu dor. Devido à neuropatia diabética autonômica, não a periférica. A principal é a periférica, lá nos membros inferiores. Por isso que a gente precisa fazer o quê? Rastrear essa doença. Rastrear, porque as manifestações no começo são silenciosas, é insidiosa. Tem que rastrear. E a avaliação principal que eu quero falar para você é a avaliação do monofilamento. A enfermagem tem que saber a avaliação do monofilamento, que é um teste de sensibilidade. Tem lá o monofilamento, e com esse monofilamento você vai estimular lá na falange distal do hálux. Sabe o hálux? Primeiro pododátilo, os dedos dos pés são 5 pododátilos. O primeiro pododátilo é o único que tem o nome. O primeiro pododátilo é o
no hálux. Então vai estimular lá na falange distal do hálux, aí estimula ali no primeiro metatarso, no terceiro metatarso e no quinto metatarso. 2 vezes, faz de novo, para ver se o paciente sente. Tá? Então ele está de olho fechado, a gente estimula, vou repetir, hálux, primeiro, terceiro e quinto metatarsos, 2 vezes para ver se o paciente sente. Beleza? Então ali a gente vai pensar na neuropatia periférica, neuropatia diabética periférica. Até a parte pupilar tem alteração autonômica. Esse cara tem lá uma perda do reflexo fotomotor, a pupila pode apresentar miose. Olha que interessante, prezado. Geniturinário afeta também. Esse cara apresenta lá disfunção eréctil, infecções repetidas, infecções urinárias, dispaurenia. Nossa, o que é isso? Dispaurenia, prezado, é dor na relação sexual. Dispaurenia, nome feio, né? Mas guarda aí que esse nome também é importante. Então você entendeu, prezadinho, que acomete tanto a parte autonômica quanto a parte periférica. Devido a essa parte autonômica comprometida, ele tem uma demora na resposta adrenérgica. Como assim? Você sabe, adrenalina é o hormônio da vida, né, prezadinho? Você está em situação de perigo, você tem liberação de adrenalina. O paciente diabético com a neuropatia autonômica, ele tem uma demora nessa resposta adrenérgica. Por isso que às vezes ele está fazendo hipoglicemia e ele está com hipoglicemia lá 50, 47 de hipoglicemia e ele ainda não está sentindo. Ele não tem as manifestações adrenérgicas. Por quê? A perda ali autonômica dos nervos demora para liberar adrenalina, prezadinho. Então ele é mais resistente à hipoglicemia. Quando a gente pensa no tratamento, neuropatia diabética periférica, ele vai sentir principalmente dor. Para dor, ele vai tomar opioides, principalmente tramadol. Tramadol porque outros opioides são mais, eles causam mais dependência. O tramadol ele causa menos dependência. Claro que ele pode causar constipação, tontura, cefaleia, náuseas, mas é o menos pior ali. Então, para dor se usa geralmente o tramadol. Prezado, é também utilizado anticonvulsivantes. Mas para que anticonvulsivantes? Anticonvulsivantes não para convulsão. É porque o anticonvulsivante, você sabe, né, prezadinho? Um medicamento que você toma, às vezes ele serve para outras coisas. Então, anticonvulsivantes, eles melhoram ali a ação do estímulo elétrico. Então, anticonvulsivante para melhorar a passagem ali do estímulo elétrico. Também, mesmo raciocínio, ele vai tomar antidepressivos. Mas é que ele tem depressão, prezado? Não tem depressão. Mas os antidepressivos também melhoram ali na condução do estímulo elétrico e tem uma melhora ali dos sintomas lá da neuropatia periférica. O único medicamento que parece ali regenerar as terminações nervosas, olha lá, é o ácido lipoico. Ele é um antioxidante, dado lá na dose de 600 mg por dia. Ele é o único que... Ele é dado, só para você entender, ele começa a ser dado depois de 6 meses que o paciente começa a ter uma melhora da dor. Então acredita-se que ele faz realmente uma regeneração ali das terminações nervosas. Ácido lipoico, esse é novo, hein, prezadinho? Muito bem, e o principal para o tratamento, claro que é o controle glicêmico, prezado. Controle glicêmico rigoroso associado a mudanças do estilo de vida, atividade física, reeducação alimentar, uma perda ali de peso, se caso for, né, necessário. Beleza, prezadinho? Em suma, essa é a principal complicação microvascular do paciente diabético. Diabético tem complicação macrovascular e microvascular. Microvascular, retinopatia diabética, nefropatia diabética e neuropatia diabética é a principal porque acomete mais que 50% dos pacientes diabéticos. Você tem que ficar presente que a neuropatia diabética pode ser periférica ou autonômica. Beleza, meu prezadinho? Qualquer coisa, assiste esse vídeo 1, 2 vezes que só tem informação, pancadaria fundamental para a enfermagem. E te vejo no próximo vídeo. Obrigado pela atenção. Estamos juntos. Um forte abraço.